E aí, nação, beleza? Aqui que eu falo, Lucas. E hoje, pessoal, estamos aqui para cobrir mais um pré-jogo, dessa vez Palmeiras e o Criciúma. O Criciúma e Palmeiras, né? O jogo vai ser lá no Sul. E, pessoal, na minha opinião, vai ser um jogo bem parelho. Então já começa assim, né? Já começa sempre avisando que eu acho. O jogo vai ser um jogo bem parelho. Então eu acho que um empate não seria ruim nem pro Palmeiras nem pro Criciúma. Porque o Criciúma lá tem tido bons resultados. Tem sido um time muito difícil de jogar. Então eu acho que o empate não é ruim, tão ruim assim pro Palmeiras, né? Mas enfim, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês com a análise do nosso pré-jogo, com o histórico dos 5 jogos dos últimos times, para a gente poder entender melhor um pouco da fase dos times e assim você ficar por dentro de tudo que acontece, tudo que tá acontecendo nesse pré-jogo antes dessa partidaça entre Criciúma e Palmeiras. Bom, pessoal, então vamos lá, aqui os últimos 5 jogos do Palmeiras. O Palmeiras, meu, massacrou o Liverpool do Uruguai. A gente fez a nossa análise no pós-jogo também. Tá deixando os cardzinhos aqui em cima para vocês. Depois o Palmeiras é derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-0 no Brasileirão. Ele vence o Del Valle na Libertadores por 2-1, empata com o Botafogo de São Paulo no jogo de volta da Copa do Brasil e assim garante a sua vaga nas oitavas, né? O primeiro jogo tinha ficado 2-1 e também depois empata agora com o São Lourenço, o jogo recente. Também vou estar deixando o cardzinho aqui para vocês acompanharem um pouco do que eu achei desse jogo. Então, no geral, pessoal, dos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3, empatou 2, perdeu 0. Então, não é um histórico ruim, é um histórico bom. Mas também sempre fica aquela pergunta, né? Será que o Palmeiras não poderia estar melhor? Porque o time do Palmeiras a gente sabe que é muito bom. E a gente vê, esse é um tipo de debate que não acontece somente aqui na mídia, mas acontece entre os torcedores do próprio Palmeiras. Então eu acho que é totalmente compreensível. E na minha opinião, pessoal, alguns jogos aqui foram bem difíceis. Então contra o São Lourenço eu acho que é um jogo muito difícil. É normal você empatar contra o São Lourenço, tá, pessoal? Não é o fim do mundo. O São Lourenço é um time muito chato de se enfrentar. Então é normal que empate, mas a gente sabe que o torcedor quer sempre ganhar e não tá errado, né? Pior seria se o torcedor aceitasse qualquer resultado, aí seria bem estranho. Mas vamos lá. Escalações na tela aqui pra vocês. E pessoal, hoje o Palmeiras vai vir um pouco diferente. Por quê, né? O menino, o Hendrick, ele já se despediu do Palmeiras. Então agora ele não vai mais jogar pela camisa do Verdão. Então ele já não poderia estar aqui entre os titulares. Então, o que aconteceu? Possivelmente o Abel vá com o Rony no ataque aqui, né? Ou o Rony, ou o Rony, ou o Flaco Lopes. Então acho que são duas possíveis escalações, né? Duas possíveis peças para substituir o Hendrick. Que na minha opinião vai deixar muita falta. Eu acho que não tem jogador à altura, né, para substituir. Acho que é até normal que não tenha. Então vai, querendo ou não, acho que o time do Palmeiras vai dar uma caída, principalmente ali no ataque. Mas no geral, essa cara do time do Palmeiras vai ser algo muito parecido com o que enfrentou o São Lourenço. Então, esses 6 primeiros jogadores aqui, então Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, o Aníbal Moreno e o Richard Rios é a mesma escalação. Então, o meio-campo ali, né? Mais defensivo e a zaga é igualzinho que enfrentou o São Lourenço. E aqui no ataque já muda algumas coisas. Por quê? No primeiro jogo ali contra o São Lourenço, o Palmeiras saiu com o Estevão de um lado, o Veiga do outro, o Luiz Guilherme e então o Hendrick. Só que esses três aqui no ataque, ou esse trio aqui do Bilhão, né? Que era o Estevão, o Hendrick e o Luiz Guilherme, não deu certo. Então você percebeu que o Palmeiras ele não conseguia criar, ou ele não conseguia chegar com muita profundidade, né? Então acho que o Abel agora vai tirar o Luiz Guilherme, realmente deve vir com o Lázaro, que na minha opinião é um baita jogador, e tem muito mais opção tática e tecnicamente pro Palmeiras. E assim o ataque ele desceu com o Estevão de um lado, o Veiga centralizado e o Lázaro até aí normal. E aí no ataque entra aquela dúvida entre o Rony e o Flaco Lopes. No geral, um time muito bom, tá, pessoal? Eu acho que é um time muito bom. É favorito, sim, contra o jogo, mas a gente não pode deixar de falar que é um jogo muito difícil por ser contra o Criciúma. Criciúma que na casa, o Criciúma esse ano, principalmente né, no início aqui do campeonato, tem dado muito trabalho. Então eu não acharia de todo ruim um empate, tá? Eu sei que o torcedor quer sempre a vitória, mas eu não acharia tão ruim o empate, porque o Criciúma é um time muito difícil de jogar, principalmente lá no Sul. Jogadores desfalcados. O Hendrick, que tomou o segundo cartão amarelo, também não poderia jogar, mas mesmo assim, né? Ele já, como já saiu do Palmeiras, também não poderia jogar, mesmo que não tivesse tomado os 2 cartões. O Flaco Lopes, que tomou 2 cartões também, isso eu não lembrava, tá fora do jogo, então realmente é algo que vai preocupar um pouco o Palmeiras nessa criação de jogadas, ou o fato de você ter um falso 9 ali, ou até um centroavante que faça pivô, porque o Flávio Lopes é muito bom nisso, mas não lembrava que ele tinha tomado o segundo cartão amarelo, que também tá fora do jogo. O Mike, que também tomou o segundo amarelo, tá fora do jogo. E aí o Bruno Rodrigues, que é um jogador que eu, na minha opinião, tenho muita dó, pessoal, porque é um jogador que veio do Cruzeiro numa fase boa, se machucou, ficou 3 meses e aí voltou nos treinos e se machucou com o São Bento, São Caetano. E agora vai ficar mais quase 3 meses fora, pessoal. Então, realmente, muito triste aqui pro Bruno Rodrigues. O Dudu, que também já tá voltando, inclusive, eu acho. Aqui tá falando que ele tá fora do jogo, mas eu acho que ele pode já estar relacionado porque ele já tem treinado com o time. No geral, esse é o time do Palmeiras que, na minha opinião, é mais favorito no jogo de hoje contra o Criciúma. Bom, pessoal, e agora o Criciúma aqui, a escalação do Criciúma, lembrando que é toda uma escalação provável, né? Então pode ter que
que algumas mudanças aqui. Mas no geral, esse é o time do Criciúma. E pessoal, destaque para dois jogadores: Marquinhos Gabriel e o Bolazzi. O Bolazzi que tem jogado muita bola, tem sido muito ativo nas redes sociais, tem sido muito engraçado o Bolazzi. E lá no Twitter é muito bom. Também tem o Marcos Gabriel, que também é um jogador, pessoal, que é assim, é o Marquinhos, na verdade, não é o Marquinhos Gabriel. Ele não teve uma passagem boa pelo Corinthians. Pelo Santos ele até foi bem, mas os últimos times dele ele tem deixado um pouco a desejar. Mas a gente sabe que esse tipo de jogador é aquele jogador que, assim, você não pode dar muita margem, não pode dar muita bola pra isso, porque senão ele vai jogar bem, ainda mais contra um Palmeiras que é, assim, entre aspas, é um ex-rival dele, né? Porque ele era do Corinthians. Então a gente sabe que tem que prestar muita atenção nesse tipo de lance que acontece no futebol, isso existe muito, muito mesmo. Mas no geral, esse é o Criciúma, que, pessoal, os últimos 5 jogos do Criciúma, vou até pegar aqui pra vocês verem. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Um empate contra o Juventude, lá em Criciúma. Depois, um empate contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, pessoal. Depois venceu o Vasco fora de casa por 4-0. Perdeu pro Bahia na Copa do Brasil por 1-0. E depois perdeu pro Bahia de novo no jogo de volta da Copa do Brasil por 1-0. Então, nos últimos 5 jogos, pessoal, o Criciúma perdeu. Na verdade, ele ganhou 0, empatou 2 e perdeu 2. Então é um time muito chato de jogar, pessoal, porque ele não empatou contra qualquer time, né? Ele empatou contra o Atlético Mineiro fora. É verdade que na Copa do Brasil ele perdeu os 2 jogos, então realmente isso estraga um pouco o histórico. Mas para quem tem acompanhado pouco, o clube percebe que não é um time bobo, não é um time que é jogo fácil, não é. Pelo contrário, o Criciúma lá em Santa Catarina é muito difícil. E assim, eu acho que o jogo hoje tá com mais cara de empate. Eu, se tivesse que apostar, dada a escalação aqui dos dois times, até do Palmeiras, se tivesse que apostar, eu apostaria no 1-1, tá? Eu acho que esse jogo tá com cara de empate, torcedor. Me diz aí, concorda comigo? Discorda de mim? Deixa nos comentários. Bom, pessoal, de tudo isso eu queria agradecer de coração pra quem ficou até aqui. Por favor, segue a gente lá no Instagram, tá deixando o cardzinho aqui em cima pra vocês verem também. Que lá a gente posta muito conteúdo sobre todos esses times, principalmente o Palmeiras. Então lá tem tudo sobre o Palmeiras, bastidores de fora do campo, bastidores ali dentro das 4 linhas, tudo que acontece com o Verdão, lá você ficar sabendo. Lembrando que os vídeos lá são mais curtos, tá? Então, em média, 1 minuto e meio no máximo, que aí você consegue acompanhar tudo de forma rápida e eficaz. Beleza, pessoal? Para quem ficou até aqui de novo, meu muito obrigado de coração. E por favor, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nada que acontece com o Palmeiras. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima e fui!